Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Marcelo Henrique, sou graduando no curso de licenciatura em matemática e atualmente participo do programa Residência Pedagógica no seu projeto de Física e Matemática. E aí, para dar continuidade com a temática de operações com frações, eu venho trazer nesta videoaula alguns exercícios, como eles são cobrados em provas e vestibulares, né, por exemplo. Então aqui a primeira questão, a gente tem seja m igual a uma expressão aqui, né, que envolve frações, e aí eu estou interessado em obter o valor de m. Ou seja, basicamente é buscar simplificar essa fração aqui que é bem diversificada de operações, né? Bem, a chave para responder esse tipo de questão é a organização, para não se confundir na hora de efetuar as operações e entender como é que funcionam as regras, né? Então, vamos colocar aqui para a gente efetuar essa conta. Vamos começar aqui, 7 menos. E aí eu já vou começar resolvendo essa potência aqui, de 2 ao quadrado, que está multiplicando todo esse parênteses. Então, 2 ao quadrado a gente sabe que é 4. Então, eu já vou colocar aqui o 4. E esse 4 está multiplicando tudo que tem aqui nesse parênteses. Então, vou colocar aqui. Mas perceba que a gente já pode também resolver o que está dentro desse parênteses, né? Então aqui a gente tem 1 menos 4 terços. Então se a gente efetuar essa conta aqui, né, usando aquele bizu lá de manter o denominador e pegar esse denominador e multiplicar pela parte inteira que tem. Então 3 vezes 1, 3. E aí tem a operação de menos 4. Então fica 3 vezes 1. Deixa eu colocar aqui com mais calma para que a gente possa entender o que é que está acontecendo. Então aqui eu repeti o denominador que tem. O primeiro aqui eu multipliquei 3 vezes 1. Coloquei aqui. Mantive a operação de diferença. E repeti o quadro, que é o que eu estou interessado em subtrair. E aí o nosso denominador, o que é que é? É 1 mais 1 quarto. Então de maneira similar, eu vou repetir o denominador, 4. E vou fazer a mesma conta, né? 4 vezes 1 é 4. A operação aqui é de soma. Mais 1. Então agora a gente já está simplificando o que tinha na expressão inicial de m, né? Então que a gente sabe que isso aqui é m. E aí mais uma vez eu vou repetir aqui o 7. E agora eu vou efetuar esse produto aqui. Na verdade vou resolver logo o que está dentro do parênteses. Então menos 4. Deixa eu ajeitar aqui o 4. Menos 4, vamos ver o que vai ficar dentro do parênteses. Então 3 menos 4 é menos 1. Então fica menos 1 terço aqui dentro do parênteses. Tudo isso dividido por... E aí que eu vou resolver já também essa parte que ficou no denominador. Ou seja, 4 mais 1 é 5. Sobre 4. Então é igual a 7. Aí aqui a gente vai ter um joguinho de sinal, né? Menos com menos, já que é um produto, vai ficar mais. Mais. E aí vou multiplicar. 4 vezes 1 é 4. Dividido por 3. Tudo isso sobre 5 quartos. Então a gente por agora tem que resolver essa parte que ficou no numerador, ou seja, 7 mais 4 terços. Então vamos dar continuidade aqui embaixo. Então eu repito, né, o denominador, que no caso aqui é o 3. E faço aquele joguinho lá. 3 vezes 7 é 21. Mais o 4, né, eu vou repetir o 4. Tudo isso sobre 5 quartos. E aí isso vai resultar 21 mais 4 é 25 sobre 3 sobre 5 quartos. E aí agora eu tenho uma divisão de frações e o que é que eu faço? Segundo a regra, eu mantenho a primeira, no caso 25 sobre 3, e multiplico pelo inverso da segunda. Como aqui é 5 quartos, ela vai passar multiplicando 4 quintos, né, já que é o inverso. E aí agora basta efetuar esses produtos. Veja que aqui é possível simplificar. Por 5 vai ficar 5. E aqui por 5 vai ficar 1. Então a conta vai ser 5 vezes 4, que é 20.
dividido por 3 vezes 1, que é 3. E aí a gente chega no resultado final da simplificação do valor de m. E aí aqui nas nossas opções, o gabarito da questão é o item D, 20 terços. A chave de tudo aqui, como eu falei inicialmente, é ser organizado, porque a partir do momento que você comete algum equívoco em uma passagem por deixar de ser organizado, fatalmente você vai chegar no resultado diferente do esperado, né? E também saber manipular as operações. Então esse é o primeiro exercício que eu gostaria de trazer para vocês. Um segundo exercício que eu escolhi para trabalhar, deixa eu só focar ele aqui na... Pronto, é o seguinte. A expressão, está aqui dada a expressão, é o mesmo que. Então, de maneira similar, a gente tem aqui uma fração que é composta de diversas operações embutidas nela. E aí a gente precisa simplificar para um valor mais simples, né? E aqui a gente tem 5 opções para chegar nesse resultado, né? Então, vamos aqui verificar. Mais uma vez eu ressalto que a organização e saber manipular as operações é essencial para resolver esse tipo de questão. Então vamos lá. Então no numerador aqui a gente tem 1 mais 1 sobre, e aí aqui a gente tem 1 menos meio, né? Então eu estou pegando 1 e estou tirando a metade. Então esse aqui vai ficar simplesmente meio. Você pode fazer essa continha, né? Que eu já fiz mais direto. E no denominador, que é essa parte toda, vai ficar menos 1 mais 3 sobre, e aí aqui tem que resolver essa operação de 1 mais meio. Então você repete o denominador, né, que no caso é 2, e faz aquela mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Multiplica pela parte inteira e soma com o que já tinha na parte fracionária, ou seja, 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então aqui fica 3 meios. E aí continuando, para efetuar essa conta, vai ficar o seguinte. A gente tem 1 mais... E aí a gente precisa resolver essa divisão aqui. No caso a gente tem 1 sobre 1 meio, então o que é que a gente faz? A gente mantém, no caso aqui é como se fosse 1 sobre 1, né? Tá só 1, subtende que é 1 sobre 1. Então eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Como ela é 1 meio, então o inverso dela é 2 sobre 1. E aí o nosso denominador vai ser o seguinte, menos 1 mais... E aí eu vou fazer a mesma conta aqui. Então eu tenho 3 sobre 3 meios. Então é como se a primeira fosse 3 sobre 1. E aí eu vou ter que multiplicar pelo inverso, né, do denominador, que é 3 sobre 2. Então o inverso disso aqui é 2 terços. E aí agora a gente consegue simplificar mais um pouco, né? Então a gente vai ter 1 mais... Aqui tem que efetuar o produto do numerador com o denominador. A gente vai perceber que vai dar simplesmente 2, né? Já que 1 vezes 2 é 2. O denominador é 1, então 2 dividido por 1 é 2. Então nosso denominador fica dessa forma. Na verdade, numerador, né? E aí o denominador, a gente vai ter menos 1. A gente consegue simplificar esse 3 com esse 3. E aí vai ficar mais 2, né? Então o que é que a gente tem no final? A gente tem que o numerador é 1 mais 2, que é igual a 3. E o denominador é menos 1 mais 2. Então, menos 1 mais 2 é igual a 1, dando o resultado final igual a 3. Então o gabarito dessa questão, aqui que a gente percebe, é o item A. Então aí a gente consegue solucionar mais um problema, né? Então, vamos lá, vamos pro terceiro probleminha que eu selecionei pra gente trabalhar. Então esse aqui a gente já tem uma contextualização antes de resolver propriamente o problema, né? Uma fração unitária é uma fração da forma 1 sobre n, onde n é um número natural. Uma fração escrita como soma de frações unitária é denominada fração egípcia. Por exemplo, 2 terços igual a 1 meio mais 1 sexto. Outro exemplo, 5 sobre 11 é igual a 1 terço mais 1 nono mais 1 sobre 99. A soma 1 sobre 3 mais 1 oitavo mais 1 sobre 60 é a representação egípcia de qual fração?
Então basicamente essa parte inicial aqui ela não é tão importante, é mais a título de informar para quem está resolvendo a questão sobre essa temática de frações egípcias, né? Mas o que de fato interessa aqui nessa questão é essa última linha aqui, onde o comando da questão pede que a gente obtenha a soma de 1/3 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 60. E aí resolvendo essa conta a gente consegue encontrar facilmente o gabarito da questão. Então vamos lá efetuar essa operação, já que a gente está interessado na soma, né? Então 1/3 mais 1/8 mais 1 sobre 60. Então aqui a gente está diante num caso que a gente tem uma soma em que os denominadores são todos diferentes. E aí quando a gente se depara com uma situação dessa, é necessário primeiro, antes de tudo, tirar o MMC, né? Então, tirando o MMC de 3, 8 e 60, vamos fazer aqui para a gente obter esse valor, né? Então a gente lista eles e fatora em números primos, né? Então, aqui eu vejo que é possível dividir por 2, o 3 vai continuar, o 8 vai dividir por 2, vai ficar 4, o 60 vai ficar 30, ainda dá por 2, então aqui fica 3, aqui fica 2 e 15, ainda consigo dividir por 2 mais uma vez, então fica 3, 1 e 15. Agora o próximo valor que é possível dividir é o 3, aqui vai ficar 1, aqui já tinha dado 1, então já foi o máximo dele, e aqui vai ficar 5. E aí por fim, o último valor que a gente consegue simplificar é por 5, que vai dar 1, e aí finalizando, né? Então o nosso MMC vai ser justamente o produto desses valores que apareceram aqui. Então 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 3, que é 8, vezes 3, que é 24, vezes 5, que é 120. Então a gente acabou de obter o valor do MMC de 3, 8 e 60. E aí a gente coloca esse novo denominador, 120, e vai fazer aquela manipulaçãozinha para obter o novo numerador, que no caso é dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então quando a gente fizer isso, dividir e multiplicar, a gente vai obter o novo numerador. Então 120 dividido por 3 é igual a 40, e 40 vezes 1 é 40. Então a operação aqui é de soma, eu mantenho ela, repito, e aí faço o mesmo procedimento para outra fração. Então 120 dividido por 8 é igual a 15, e 15 vezes 1 é 15. Novamente aqui a operação é de soma, então eu coloco ela aqui novamente. E aí por fim tem a última fração para a gente encontrar o novo numerador. 120 dividido por 60 é 2, e 2 vezes 1 é 2. Então agora basta fazer essa soma para a gente encontrar a fração, né? Então 40 com 15 dá 55, mais 2 dá 57. E aí eu repito o denominador. Então perceba que essa fração aqui ela ainda é passível de ser simplificada, né? Já que se a gente dividir por 3, tanto o numerador quanto o denominador, a gente consegue simplificar ela. Então 57 sobre 120 na verdade também pode ser reescrito como, dividindo por 3 em cima e embaixo, para a gente não alterar. 57 dividido por 3 é igual a 19, e 120 dividido por 3 é igual a 40. Então aqui ela não é mais possível simplificar. E aí quando a gente olha de fato para os itens, o item D aqui ó, é a nossa solução, portanto gabarito letra D. E aí a gente consegue finalizar a solução de mais uma questão. Agora vamos chegar aqui na última questão que eu separei nesta videoaula, que também envolve operações com frações. Essa também se trata de uma questão contextualizada, né? Essa por sua vez é necessário que haja uma compreensão, né? Tem que ler e entender o que é que o problema está dizendo. Então vamos lá ver o que é que ele está dizendo. Certa rede comercial fez uma pesquisa para saber quais os tipos de calçado mais usados pela população da cidade em que pretendia instalar uma nova loja. Das pessoas ouvidas, 1/3 usa mais sandália, 1/4 usa mais tênis, 1/5 usa mais sapato, e as 65 restantes usam mais outros tipos de calçado. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o número de pessoas ouvidas nessa pesquisa foi
E aí a gente tem 4 opções que podem ser solução dessa questão, né? Então aqui, essa não foi uma operação que a gente tem diretamente, simplesmente para resolver. Essa daqui é necessário primeiro compreender o que, é que o problema está pedindo, né? Então tem uma cidade aí que houve uma pesquisa e que foi ouvido, né, dessas pessoas o gosto de calçado. E aí eu quero saber quanto foi o número de pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa. Então, como eu não sei qual foi o número de pessoas, eu posso chamar aqui de qualquer coisa, né? Então, eu vou chamar aqui de x. X vai ser o número de pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa. E aí ele deu alguns detalhes, né? Ele disse que dessas pessoas do total, um terço usa mais sandália. Então, já que é um terço, é um terço de x que eu posso escrever como x sobre 3. Do mesmo modo, um quarto usa mais tênis, então eu posso escrever como x sobre 4. Outro dado que ele forneceu foi que um quinto usa mais sapato, então com pensamento análogo, x sobre 5. E aí por fim ele diz que 65 das pessoas restantes que foram ouvidas usam outros tipos de calçado, então aqui eu tenho já o dado direto de 65. E aí eu estou interessado em saber o número de pessoas que foram ouvidas na pesquisa, que eu chamei de x. Então para que eu obtenha o valor de x, eu preciso resolver essa igualdade aqui em que aparecem algumas frações. E aí de cara a gente já percebe que aqui se trata de uma soma de frações em que os denominadores são diferentes. Então, antes de tudo, a gente precisa tirar um MC de 3, 4 e de 5 para que a gente consiga prosseguir na solução da questão. Então, vamos tirar aqui o MC de 3, 4 e 5. Novamente listando os valores que eu estou interessado em obter o MMC. E vou fatorar em fatores primos, né? Então dá por 2, que permanece o 3, 2 e 5. Ainda dá uma vez por 2, então vai ficar 3, 1 e 5. Agora já não dá mais por 2, mas dá por 3. Vai ficar 1, 1, 5. E agora por fim dá por 5, finalizando a fatoração, o processo de fatoração. E aí, como a gente sabe, o MC vai ser o produto desses valores que apareceram aqui nessa coluna. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Portanto, o MMC de 3, 4 e 5 é 60. E aí, conhecendo agora o MMC desses valores, a gente consegue fazer aqui um procedimento para chegar mais perto da solução. Então, como o MMC é 60, então eu vou colocar aqui como denominador das novas frações. E aqui, como não tem nada subtende que tem 1 embaixo, do mesmo modo aqui nessa fração. Então vamos lá fazer aquele procedimento, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 60 dividido por 1 é 60 vezes x, 60x. Igual 60 dividido por 3 é 20 e 20 vezes x é 20x, né? Mais 60 dividido por 4 é 15, 15 vezes x, 15x. Mais 60 dividido por 5 é 12, e 12 vezes x é 12x. E aí por fim aqui, eu tenho também outra soma, na qual eu vou ter 60 dividido por 1 vezes 65. Ao efetuar esse produto de 60 vezes 65, a gente obtém o valor de 3.900. E aí perceba que aqui eu tenho uma igualdade e que ambos os lados da igualdade eu estou dividindo por 60. Então eu posso fazer esse cancelamento aqui e não estou alterando a igualdade, né? Então a nossa equação ela se reduz simplesmente a 60x. Vou passar tudo que tem x. Então, passando tudo que tem x para o lado esquerdo, a gente vai ter 60x, que já tinha, menos o 20x, menos o 15x, menos 12x, porque eles estavam tudo somando, então eu estou passando tudo subtraindo, né? E tudo isso igual a 3.900. E aí agora a nossa conta se reduz a fazer essas operações aqui de subtração, que vamos obter 60x menos 20x
40x, 40x menos 15x dá 25x, e 25x menos 12x dá 13x. Tudo isso igual a 3.900. E aí, como a gente está interessado em obter o valor de x, então basta isolar ele passando